Muito bem. Na semana passada, nós conversamos sobre a habilidade de writing, se vocês estão lembrados, né? Nós discutimos entre o trabalho de writing como processo e como produto, né? Então, nós estabelecemos alguns princípios, né, com relação à atividade de writing como processo. Então, esta semana, vocês deverão fazer aquela sugestão de uma atividade de vocês, com aquelas 3 fases, pré, on e post, tá? Eu vou mostrar daqui a pouco alguns exemplos de coisas que vocês podem fazer em cada uma das fases. Porém, não esqueçam que quando você chega na fase post, é preciso você envolver outras habilidades que não aquela que você usou para a atividade inicial, como nós já vimos, né, no método comunicativo, certo? Então, da mesma maneira que nós fizemos para o listening, para o speaking, para o reading, agora vocês vão fazer para o writing, tá? Então, depois que nós acabarmos aqui a nossa aula, eu vou falar um pouco para vocês sobre o nosso questionário avaliativo do NPC2, tá bom? Muito bem. Então, eu vou mostrar aqui a tela, né, para vocês. Todos conseguem ver? Geice, Adriane, Lázaro. Dá para ver? Sim. Muito bem. Sim. Muito bem. Então, olha só. Como vocês lembram, né? Quando nós falamos sobre a habilidade de writing, né? Sobre como treinar os alunos a produzir texto, né? Porque esse que é o ponto. Nós falamos sobre alguns pontos importantes, né? Em cada ponto da atividade, em cada ponto da ação. E é isso que vocês veem aí, né? Nessa tela. Então, por exemplo, na fase do pré-writing, o que você pode fazer? Discutir o tipo de texto e o contexto. Né? Então, vocês lembram que nós falamos aqui que é preciso que os alunos recordem ou aprendam, se for o caso, as características de cada tipo de texto, tá? Você não precisa dar uma aula para eles sobre os tipos de texto de forma global, mas a cada tipo de texto que você for encontrando, você vai colocando os principais aspectos e características, porque o aluno precisa saber quanto o texto dele terá, certo? Isso é um dos aspectos importantes na hora da produção textual, certo? Então, o aluno precisa entender que características vão aparecer no texto dele, tá? Sugerir o tema, quer dizer, sugerir ou discutir o tema, né? Você pode colocar o tema no quadro, certo? Para discutir com os alunos o contexto, correto? Aí, existem algumas coisas que podem preparar o texto que o aluno vai produzir. Então, por exemplo, fazer um outline. O que é um outline? É aquela relação de ideias que poderão ser incluídas no texto que ele vai produzir, tá? Então, você pode pedir que eles façam isso individualmente, ou em dupla, ou em grupo, se você tiver uma turma muito grande, tá? Não há o menor problema. Então, outline é uma lista de ideias que pode ser de palavras apenas, né, de itens, ou pode ser de frases. Você pode pedir que o aluno faça uma lista de frases em cima das ideias que ele acha que vão aparecer no texto dele. O mind map, não sei se vocês sabem o que é, mas é quando você faz aquele balão, certo? No centro, né, do quadro, com
a ideia do texto, vamos dizer, sei lá, legalização das drogas, liberdade de religião, enfim, o tema que for receita de pudim, tá? Aí, em volta desse balão, você vai pedir que os alunos escrevam aquele outline, aquelas ideias que estejam relacionadas àquele tema e aquele tipo de texto, tá? Isso é importante, não adianta você fazer um mind map, uma relação de ideias associadas a um tema genericamente, tá? É preciso que você diga qual é o tema, mas diga também que tipo de texto que estará sendo escrito. Porque, por exemplo, se for um texto injuntivo, uma receita, aquilo que vai estar ali ao redor, né, serão ingredientes, quantidades, que é diferente de um texto, por exemplo, argumentativo em cima de concursos de gastronomia, por exemplo. Então, essa ideia é uma ideia que pode fazer com que você estabeleça aquela atividade cinésica, né, que nós falamos, lembram? Então, em vez do aluno ficar sentado no lugar dele e fazer a lista, ele vai até o quadro e escreve. Então, isso é uma maneira de você praticar ou utilizar aquele learning style cinésico, certo? Se vocês tiverem alguma pergunta, façam, por favor. Depois disso feito, você pode pedir que os alunos escrevam a frase tema. Se você já pediu que eles fizessem uma lista de frases aqui, ó, no item anterior, você pode pedir que eles escolham, dentre aquelas frases, qual é a frase que eles acham que será o tema. Aquela frase tema, lembram daquela pirâmide textual que eu mostrei para vocês? Então, quando a gente falou de leitura, né, de compreensão de texto, aquela frase tema, ela é a frase mais importante do texto. Então, ela é a frase que resume o texto. Então, se eles fizeram uma lista de frases, você pode pedir que eles escolham aquela que eles acham que é a mais importante, que seria a frase tema, tá? Que seria, em outras palavras, o tópico frasal do texto. E aí o texto deles, né, vai ser construído em volta daquela ideia, certo? Daquela frase, né? Frasal do texto todo, certo? O texto tem tópicos frasais, certo? Cada parágrafo tem um tópico frasal. E em volta dele tem as ideias secundárias, né? Que são aquelas que sustentam aquele tópico frasal, tá? Então, é uma maneira de você direcionar a produção textual em termos de processo, certo? Você vai trabalhando com eles os passos para a construção do texto. E é isso que vocês têm aí na fase pré. Na fase on, nós já precisamos ter um texto produzido, né? Então, olha, os alunos vão escrever o first draft, quer dizer, o primeiro rascunho, tá? Então, isso é que é processo de produção textual. Então, os alunos vão escrever um primeiro rascunho do texto, não é o definitivo, tá? Se você estiver trabalhando individualmente, depois você pode colocar os alunos em grupo para que cada um leia o seu rascunho e eles possam, então, escolher, como vocês vão ver adiante, aquele que é o mais interessante, vamos dizer, o que pode representar o grupo, tá? Isso é uma maneira de você treinar o debate, certo? Em cima do texto, tá? Então, escreveu o primeiro rascunho, vai revisar esse rascunho, tá? Vai ver se naquela relação lá de cima, se ele não esqueceu de incluir alguma coisa no texto, tá? Se ele conseguiu colocar todas as frases ou todas as ideias que ele havia relacionado lá na fase pré. E depois, então, ele escreve o rascunho final, o final draft. Então, vejam, ó, que há um primeiro rascunho,
uma revisão e um rascunho final. Eu posso garantir a vocês que nas aulas de língua estrangeira, se vocês já tiveram a oportunidade de estagiar em algum curso ou em alguma escola na aula de língua estrangeira, o professor não faz nada disso. Aí o que acontece? Ele está interessado só no produto final, na linguagem, na ortografia, na gramática, mas muito raramente ele estabelece relações com ideias, com o tipo de texto. É por isso que nas redações desses processos seletivos e etc., a gente encontra tanto texto sem lógica, né? Sem muito sentido. Aí o cara larga de tirar nota baixa, porque ele acha que se ele escreveu tudo certinho, sem erro nenhum, ele não vai perder ponto. E é justamente o contrário, tá? Bem, então essa seria a fase on, tá? Há um pequeno erro aqui de digitação, como vocês estão vendo, apareceu um T aqui a mais, tá? E aí nós vamos para a fase post, né? E aí eu gostaria de reiterar novamente que nesta fase post é necessário que você inclua outras skills, certo? Como nós já vimos. Então, por exemplo, você vai colocar o pessoal no grupo, certo? Vai formar um grupo. Cada um deles vai ler o texto para o grupo, o texto que ele fez, né? Esse rascunho final aqui, tá? Depois, o grupo vai escolher o melhor texto, aquele que representa melhor o que foi solicitado, certo? E depois, o próprio grupo vai ajudar o dono daquele texto a escrever o texto final. Tudo isso está sendo feito utilizando o speaking, certo? Porque o grupo está debatendo, discutindo, correto? E lendo, né? Porque todo mundo vai ler o texto aqui. Então, você tem reading e speaking. E, ao final, terá writing novamente. Então, vocês vejam que nós fizemos aqui um certo ciclo, tá? Nós trabalhamos o processo e depois fomos para aquela etapa onde o multi-skill é um ponto importante, tá? É um ponto que precisa ser trabalhado. Então, nós começamos, né, treinando a produção textual. Vamos dizer, vocês começaram preparando o aluno, né, para a produção do texto. Então, as ideias, né, aquele brainstorming que a gente fala, certo? Aquela relação de ideias, aquele outline, aquela lista de coisas, o contexto, o tema, que tipo de texto vai ser preparado, produzido, quais são as características desse tipo de texto, certo? Depois, você mandou o aluno produzir o seu texto, mas aquela primeira produção é uma versão apenas, né? É um rascunho inicial, que ele vai aprimorar. Então, depois que ele escreveu o primeiro rascunho, ele vai revisar. Será que naquela lista que ele fez anteriormente, ele não esqueceu de colocar alguma coisa importante no texto que ele produziu? Então, ele vai fazer uma espécie de checagem, né, no primeiro rascunho. E essa checagem vai dar, como consequência, como resultado, o rascunho final. E esse rascunho ele vai ler para os colegas, né, nos grupos, tá? Vai debater com eles a qualidade do texto. O grupo vai escolher um texto para representar o grupo, que pode ser lido em voz alta para a turma inteira, se tiver tempo, se você quiser. E aí, finalmente, o grupo vai ajudá-lo a escrever uma versão final do texto. Isso é processo de produção textual. Agora, vocês observem que isso demanda um certo tempo, tá? Você não pode fazer isso em 5 minutos. Então, é por causa desse tempo que a grande maioria dos professores não faz isso.
que é que eles fazem? Eles dão o tema, né, e dizem para o aluno assim, ó, tá aí, pode produzir o seu texto. E aí o aluno produz o texto sem ter desenvolvido a habilidade de produção textual. E isso é ruim, tá, gente? É muito complicado você não treinar a habilidade, porque o aluno, mais tarde, ele não vai lembrar desses detalhes, certo? Então, esse treino do processo, né, é muito importante. Como eu já disse, é claro que o aluno precisa escrever o texto com correção, né? Ele tem que saber escrever as palavras, ele tem que saber formar os períodos, tudo isso também é importante. Mas a habilidade da produção textual, ela precisa ser o processo. Então, o aluno precisa ser treinado no processo. Então, ele precisa entender o que é um tópico frasal, uma frase tema, ele precisa aprender que as outras informações que vêm no parágrafo são informações secundárias, certo? Que devem estar associadas àquele tópico frasal. Então, tudo aquilo que nós vimos para a compreensão textual, como eu já disse para vocês, se aplicará agora no caminho inverso, porque agora os alunos é que estão produzindo o texto. Então, uma coisa, um treino que demanda tempo do professor, tempo da aula, né? E aí, muitas vezes, o professor se apoia, né? Se escuda no fato de que ele tem pouco tempo, que ele precisa de outros, tem que estudar ou ensinar outras coisas, e que o aluno, então, pode produzir o texto sozinho, em casa, como dever de casa, como, ou seja lá o que for. Até pode, né? Desde que antes ele tenha sido treinado com relação ao desenvolvimento da habilidade. Então, eu costumo dizer que o writing vem por último. Então, aí o aluno já passou pelo listening, pelo speaking, pelo reading, ao longo de uma unidade, né? O writing é lá no fim, vem por último. Embora ele tenha escrito coisas ao longo da lição, né, ao longo da unidade, a produção textual vem lá no fim da unidade. Então, o professor precisa ter reservado um tempo para fazer esse treino, certo? Para desenvolver essa habilidade de produção textual, tá? Então, nesta semana, eu estou pedindo que vocês façam aquela atividade onde vocês vão sugerir, certo? Uma ideia de writing, com a fase pré, a fase on e a fase post. Aí estão algumas sugestões, tá? É claro que vocês podem pensar em outras, né? Não estão todas aí nessa página, correto? Apenas eu fiz algumas sugestões aqui para vocês, tá? Mas vocês podem pensar em outras também, né? Então, vocês vão lá no livro-texto de vocês, escolham uma atividade de writing naquele mesmo esquema, né? O writing é o pontapé inicial. Aí vocês vão preparando a fase pré, a fase on e a fase post, tá? E essa é a atividade de vocês para esta semana, tá? Ela não é pontuada, correto? Então, era isso que eu tinha para dizer para vocês. E eu agora quero que vocês façam as perguntas que vocês tiverem ou façam algum comentário antes que a gente passe para as informações do NPC 2 de vocês, daquele questionário, tá? Vocês gostariam de perguntar alguma coisa? Alguém tem algum comentário?
Bem, eu suponho que vocês já tenham passado pela disciplina produção textual, né, no curso de vocês. Além daquelas aulas de redação que vocês tinham lá para trás, né? Só que lá para trás, muito dificilmente vocês tinham o treino da habilidade, né? Vocês eram treinados para fazer uma redação pontuada, né? Não é o caso aqui. Nós queremos treinar o aluno a ter a habilidade. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Me parece fantasioso que as pessoas digam assim: ah, eu não preciso de nada disso. Eu pego a caneta, coloco no papel e saio logo escrevendo, saio logo produzindo o meu texto. Muitas, são raríssimas as pessoas, né? É muito raro a pessoa que consegue produzir um texto de qualidade, certo? Envolvendo todos esses aspectos sobre os quais nós já conversamos, dessa forma. A pessoa precisa ser muito bom para pegar a caneta, né? E aí é como se ela estivesse psicografando o texto. E aí é muito complicado isso, certo? São pouquíssimas, raríssimas as pessoas que conseguem fazer isso e produzir um texto de qualidade. Então, se algum aluno de vocês disser, ah, professor, olha, eu não preciso de nada disso, não, eu estou acostumado a pegar o papel, a caneta e sair logo escrevendo. Vocês precisam lutar contra isso, tá? Isso é fantasia. Óbvio que às vezes a pessoa até consegue fazer isso, tá? Mas isso é sorte, não é outra coisa, é coincidência apenas. Ah, eu sou bom de redação. É? Muitas vezes o cara teve sorte naquela redação, tá? Mas não é o treino da habilidade aquilo foi coincidência, gente. Tá? É difícil, é raríssimo você achar alguém que tenha essa capacidade sem o treino. Quando você tem o treino, você faz tudo isso aí, o outline, as listas, né? Um brainstorming de ideias, o que seja, de forma super rápida, porque você está acostumado com aquilo, né? Você foi treinado para o processo, tá? É diferente de você, vamos dizer assim, jogar na sorte e ter a sorte, né? Porque aí você tanto pode ter a sorte quanto pode ter o azar, né? Então, o cara diz assim, eu nunca vi esse professor agora quer fazer redação por etapas. Eu nunca vi isso. Então, você precisa ser competente o suficiente para convencer o aluno de que isso é importante, que ele precisa dessas etapas, se ele quiser adquirir a habilidade, tá? Se ele não quiser, ele não vai fazer, né? Porque também é difícil você conseguir supervisionar uma turma de 40 alunos. Mas o método comunicativo, como a gente já viu, ele tem por base esse aspecto, certo? De trabalhar as habilidades, né? De trabalhar o processo de aquisição das habilidades. E é sobre isso que nós estamos falando, tá certo? Então, essa é a tarefa de vocês desta semana, tá? Vocês vão perceber que lá a tarefa não é pontuada, vale zero, né? Como vocês já estão acostumados a ter essa alternância, certo? Se vocês não tiverem nenhuma outra pergunta, nem nenhum outro comentário, eu vou tirar a tela, certo? Para nós podermos falar sobre o nosso NPC, o questionário, aquele questionário, né, sobre o qual eu falei para vocês, tá bom? Alguma dúvida? Não, professor. Tá tudo certo. Tudo certo? Tá. Então eu vou tirar aqui.
a tela, tá? Bom, vocês lembram que na semana passada eu havia pedido que vocês conversassem entre vocês no grupo, né? Para me dizer qual dia, né? Qual a data que vocês gostariam de fazer aquele questionário que será a última atividade do NPC 2. Porém, o professor Gabriel decidiu, esta semana passada, né, que ele iria estabelecer as datas para esse questionário síncrono, que vocês lembram que eu expliquei na semana passada, tá? Então, ele já estabeleceu a data e o horário daquele questionário síncrono, que será aquela última atividade referente ao NPC 2. Então, no caso de vocês, da turma de vocês, para esta disciplina, Estudos Básicos de Língua Inglesa, esse questionário ele vai acontecer no dia 2 de junho, será uma quarta-feira, tá? No horário de 19 às 21 horas. Então, nesse horário, de 19 às 21, o questionário estará disponível para ser realizado em horário síncrono, quer dizer, naquele momento, tá? Passada as 21 horas, o questionário será fechado automaticamente pela plataforma. E aí o aluno não poderá mais responder ao questionário, certo? Esse questionário, no caso de vocês, vai valer 3 pontos, tá? E vocês terão 6 questões. Quer dizer, cada uma delas vai valer meio ponto, tá? Esse questionário ele vai abranger tópicos, né, do conteúdo passado, quer dizer, passado, que foi objeto da nossa primeira etapa, e conteúdo desta segunda etapa, tá? Claro que são perguntas bem dentro daquilo que nós discutimos, tanto nas nossas aulas, quanto nas nossas tarefas, certo? Então, é um questionário absolutamente tranquilo e fácil, tá? Serão 6 perguntas, cada uma valendo meio ponto, mas que serão disponibilizadas para vocês de forma aleatória. O que é que isso quer dizer? Que a Adriane, por exemplo, não vai ter as mesmas 6 questões do Lázaro. Por sua vez, o Lázaro não terá as mesmas 6 questões da Geice. E assim sucessivamente. Então, as questões vão aparecer no questionário de forma aleatória, tá? Então, não vai adiantar muito vocês se comunicarem de alguma maneira entre si na hora do questionário, porque vocês vão acabar errando as respostas. Então, eu sugiro que cada um se concentre no seu grupo de questões, né? E responda dentro desse período, das 19 às 21, nesse dia 2 de junho, para finalizar, então, a nota do NPC 2, tá? Claro que quando chegar próximo, né, na segunda-feira, a gente vai voltar a falar sobre isso. Aí vou avisar de novo, ou na semana anterior eu aviso novamente, tá? Mas o questionário ele só será aberto neste dia e neste horário, tá? Não vai adiantar vocês tentarem abrir o questionário antes disso, porque ele não vai abrir. Um outro aspecto é que eu estarei no chat ao mesmo tempo, ou aqui na videoconferência, né? Durante o período, né, durante essas horas em que vocês estarão respondendo ao questionário, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida, ela terá que ser esclarecida nessa hora, tá? Como são 6 questões de múltipla escolha e vocês vão ter 2 horas para responder, eu tenho certeza absoluta
que vocês terão tempo mais do que suficiente para fazer esse questionário com tranquilidade, tá? Como eu já disse, será uma tarefa igual às outras, com a única diferença de que vocês só terão esse momento para responder a tarefa, e não a semana inteira, como normalmente acontece, tá? Então, vocês fiquem aí mais ou menos de sobreaviso, tá? Isso também vai acontecer lá em metodologia da língua portuguesa, mas aí na quinta-feira eu digo para vocês qual é a data e o horário desse questionário de metodologia, certo? Deu para entender? Sim. Todo mundo conseguiu compreender bem isso daí? Não ficou nenhuma dúvida? Professor, você pode falar mais um pouco sobre esses conteúdos que o senhor vai cobrar, que a gente tem que estudar para poder fazer o questionário? Olha, Lázaro, quem vem acompanhando as aulas e realizando as tarefas, eu acredito que não vai ter dificuldade em responder as perguntas, tá? Mas elas serão perguntas que envolvendo o método comunicativo, tá? As habilidades, certo? Aqueles pontos mais importantes que a gente vem discutindo ao longo de todo o nosso semestre, né? Então, como a gente vem trabalhando as habilidades uma por uma, praticamente a gente vem reforçando esses pontos e esses aspectos de forma bem reiterada. Então, eu acredito que não quem está lá acompanhando as aulas normalmente, fazendo as atividades e etc., não terá dificuldades em responder essas questões, tá? Perfeito. Mais alguma dúvida? Bom, eu vou então interromper aqui a nossa gravação.